O estoicismo defende que o homem sábio, o homem bom, o filósofo, é aquele que vive em conformidade com a natureza. Ele teme apenas renunciar à sua responsabilidade moral. Não tem medo de dor, morte, pobreza ou quaisquer vicissitudes da condição humana. Ele teme apenas decepcionar a si mesmo e ser menos do que um ser humano completo. Você já se perguntou como seria viver a vida de maneira inabalável diante das adversidades? Hoje, vamos explorar a mente de Marco Aurélio, um homem que viveu exatamente assim. O estoicismo, uma filosofia que preza pela força interior e a resiliência diante dos desafios, nos ensina que o verdadeiro poder reside não nas riquezas ou títulos, mas na capacidade de permanecer íntegro e virtuoso, não importam as circunstâncias. O filósofo Marco Aurélio foi um dos pais fundadores do estoicismo e é famoso pelo seu livro Meditações. A ideia de ser um grande homem é um tanto nebulosa, mas talvez não exista pessoa na história mais merecedora desse título do que ele. Este não é um vídeo de autoajuda, mas a filosofia que Marco Aurélio desenvolveu e sobre a qual escreveu pode ser um antídoto para muitos dos problemas que enfrentamos na vida moderna. Quero mostrar por quê. O estoicismo defende que o homem sábio, o homem bom, o filósofo, é aquele que vive em conformidade com a natureza. Ele teme apenas renunciar à sua responsabilidade moral. Não tem medo de dor, morte, pobreza ou quaisquer vicissitudes da condição humana. Ele teme apenas decepcionar a si mesmo e ser menos do que um ser humano completo. Se você está encontrando valor neste vídeo e deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos do estoicismo e como eles podem transformar sua vida, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este para você. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 depois de Cristo. Ele foi o último dos chamados 5 bons imperadores e governou durante um período conhecido como Pax Romana. Na verdade, quando Marco Aurélio morreu, a Pax Romana terminou. Aurélio, enquanto imperador, era o homem mais poderoso do mundo. Os romanos basicamente não tinham conceito de mundo fora de seu império, então, até onde ele sabia, Marco era efetivamente o governante do mundo. Nessa posição, ele poderia ter tudo o que quisesse. O precedente havia sido estabelecido. A vida de um imperador romano era basicamente sinônimo de hedonismo. Era isso que os imperadores romanos faziam. Se entregavam ao dinheiro, sexo, vinho e qualquer outra busca que lhes ocorresse. Era praticamente esperado. Portanto, qualquer vício que a mente pudesse considerar estava diretamente ao alcance de Marco Aurélio. Ele não estava limitado por dinheiro, lei, costume ou mesmo ética. Ninguém e nada o impediria de realizar seus desejos mais selvagens. Mas mesmo nessas circunstâncias ilimitadas, Marco Aurélio escolheu uma vida de virtude. Ele escolheu ser um homem bom, não apenas em um instante ou em uma ocasião, mas todos os dias, durante todos os 19 anos de seu tempo como imperador. Marco Aurélio foi um homem fundamentalmente bom. Ser bom não te faz uma grande pessoa, mas imagine enfrentar a besta de fantasias verdadeiramente ilimitadas e declarar: não, eu escolho a virtude. Não pelo elogio, fama ou admiração, mas apenas pela virtude em si. Isso é impressionante. Considere as circunstâncias e pense se você estivesse nessas circunstâncias por quase 20 anos. Você poderia consistentemente, dia após dia, superar a tentação de saber que não haveria consequências, independentemente do que escolhesse fazer. O que você faria? Como agiria? Eu sei que não poderia seguir o exemplo de Marco Aurélio, e sabemos que foi um verdadeiro exemplo porque, quando ninguém estava olhando, era quando Marco estava no seu melhor. Meditações é um livro escrito por Marco Aurélio. Bem, não é realmente um livro. Era o diário pessoal de Marco Aurélio. Este livro é basicamente Marco navegando pela vida. Não tem uma estrutura real, além de ser vagamente dividido em 12 partes, e tem apenas cerca de 150 páginas. Meditações é o título que os editores deram a ele.
Os escritos não tinham título. Eles nunca foram destinados a ser lidos, muito menos publicados por qualquer pessoa, além do próprio Marco. Eram as confissões e crenças mais profundas de Marco Aurélio. Com isso em mente, Meditações é imensamente revelador sobre o caráter de seu escritor, porque, novamente, Aurélio não estava escrevendo isso para mais ninguém, além de si mesmo. Mas apesar dessa natureza aparentemente improvisada, Meditações é um dos livros mais poderosos e mais pungentes já escritos. Indiscutivelmente, a melhor coisa a fazer é ler Meditações por si mesmo. Existem cópias dele em quase todas as bibliotecas e livrarias do país, talvez do mundo. Mas, para os propósitos deste vídeo, há algumas ideias nele que acho que realmente valem a pena examinar. Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza. Por natureza, Aurélio estava se referindo às plantas e animais. Sim, mas também à ordem natural do universo. Árvores crescem, porque é isso que estão destinadas a fazer. Elas crescem o máximo que podem e se tornam tão belas quanto podem. Não porque querem elogios ou estão procurando validação externa, mas, em vez disso, crescem para ser poderosas e impressionantes porque é isso que estão destinadas a fazer. É a ordem natural. Uma lagarta se torna uma borboleta. Um filhote frágil e sem penas se torna uma águia. Não porque querem, mas porque foram criados para isso. Da mesma forma, Marco acreditava que o dever de um ser humano era cumprir seu potencial. Ele não acreditava em acumular coisas ou riquezas, e falaremos mais sobre isso mais tarde, ou ser premiado, ou receber elogios. A natureza fez de você um humano, e com isso em mente, era seu dever na Terra ser o humano mais gentil e virtuoso possível. Para Marco, este é o ápice da realização humana. Um potencial não realizado era o lugar mais sombrio para onde se podia afundar. Afinal, você não pode controlar mais nada. Você não pode controlar o que o mundo lança em seu caminho, mas pode controlar como reage. E não importa o que aconteça, uma grande pessoa enfrenta a tempestade e vive de acordo com seu potencial mais virtuoso e completo. Esse é o seu dever como ser humano. Marco Aurélio era imperador. Então, embora ele pudesse ter gostado de ficar sentado escrevendo o dia todo, esse não era o seu trabalho. E ele não escrevia muito. Ele tinha que lidar com muitas coisas e muitas pessoas. Acima de tudo, Marco acreditava que pessoas más, perversas ou simplesmente ruins eram simplesmente parte do nosso universo. Pedir ao mundo para não lhe apresentar essas pessoas seria como pedir a uma videira para existir sem espinhos. Não seja ridículo. Simplesmente não há nada que você possa fazer, diz Marco. Pessoas ruins existem e em sua vida você vai encontrá-las. Marco acreditava na bondade, porém, e acreditava que as pessoas nunca queriam fazer a coisa errada. Em vez disso, quando faziam a coisa errada, era simplesmente por ignorância. Você pode tentar ensinar essas pessoas, claro, mas nem sempre vai ser uma opção. Então, não podemos controlar se o universo nos envia pessoas imorais, perversas ou preguiçosas. E se também não podemos ajudar essas pessoas, o que geralmente não podemos, temos apenas que suportá-las. Para fazer isso, Marco diz que você deve olhar para dentro. Ele escreve para si mesmo: Ei, Marco, você também tem falhas. Quem é você para julgar? Talvez você tenha falhas diferentes dessas pessoas más. Mas, Marco, você tem suas falhas. Em uma conversa diferente, em um dia diferente, talvez você, Marco, fosse o ignorante. E, Marco, é possível que você simplesmente não entenda. Ele disse a si mesmo: Ei, você nem pode ter certeza de que eles estão fazendo a coisa errada. O ladrão que rouba para alimentar sua família não está errado. Você simplesmente não entende. E muitas vezes na vida, você não vai entender e não vai saber que não entende. Então, novamente, não julgue. No final das contas, Marco Aurélio acreditava que nascemos uns para os outros. Ele se lembrou repetidamente de que essa é a ordem natural. Uma árvore produz frutos para que os animais possam comer. Os animais morrem para que os vermes tenham comida. Assim como no mundo natural, todos nós somos feitos para ajudar uns aos outros.
Isso, novamente, é nosso dever. A única falha verdadeira na vida seria abdicar dessa responsabilidade. Então, Marco, é melhor você fazer isso, e fazer bem feito. Todos nós passamos por adversidades, e Marco Aurélio não foi exceção. Mas, assim como encontrar pessoas ruins, Marco percebeu que enfrentar adversidades é simplesmente parte da condição humana. Novamente, você só pode controlar o que pode controlar. Então, não ore para que coisas ruins não aconteçam. Isso é uma tolice, disse Marco a si mesmo. Essas coisas vão acontecer, e não há absolutamente nada que você possa fazer sobre isso. Mas o que você pode controlar, Marco, é se você está pronto para enfrentar a adversidade quando ela chegar. E ela chegará, Marco diz. Você sabe que chegará. Quando esse dia chegar, não fique triste porque algo ruim aconteceu. Não se sinta mal por si mesmo. Não fique de mau humor. Em vez disso, sinta-se afortunado por ter as ferramentas e o espírito para passar por isso, ileso. Marco diz a si mesmo: suporte esses eventos como um homem corajoso, passe pela adversidade com bravura e saia do outro lado. Quando você fizer isso, perceba que essa coisa supostamente ruim não era ruim de forma alguma. Era simplesmente uma oportunidade de persistir, de se elevar, de seguir em frente. Marco Aurélio diz que quando esses eventos acontecerem, não reclame, haja, suporte. Você pode suportar algo ou não pode. Então, o que acontece se e quando essa coisa insuportável vier em seu caminho? Não se desonre, Marco, ele diz. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens morrem reclamando. Marco Aurélio era um homem de enorme riqueza, mas não acreditava que isso fosse, por si só, um problema. Marco não vilipendiou a posse material como alguns outros filósofos fizeram ao longo da história. Mas, em vez disso, foi cauteloso com seu relacionamento com as coisas que possuía. Marco Aurélio poderia ter tido tudo o que quisesse: dinheiro, casas, arte, vinho, mas escolheu não ter. Em vez disso, ele disse: Marco, não sonhe com coisas físicas que você quer. Elas são sem sentido, não cumprem seu potencial. Só você pode fazer isso. Reflita sobre o que você tem e valorize essas coisas. Lembre-se de quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado, Marco, ele se diz, para não valorizá-las tanto que você ficaria desolado se elas desaparecessem. Elas não importam. São agradáveis, mas não importam. Não te melhoram como pessoa, não te tornam mais virtuoso ou mais bondoso. Seu potencial não é acumular coisas, Marco, não. O potencial humano é maior que isso. Você deve viver de acordo com a natureza. Marco Aurélio passou muito tempo pensando sobre a morte, tanto que seria impossível fazer este vídeo sem discutir suas opiniões sobre o assunto. E suas opiniões sobre a morte eram simples. Ela está chegando, quer você goste ou não. Ele se diz repetidamente que está fora de seu controle, então não perca seu tempo temendo a morte ou se preocupando com a mortalidade. Assim como a natureza nos designou para sermos bons, para ajudar uns aos outros e alcançar nosso potencial máximo, a natureza nos designou para morrer. A morte é um dever. Então, enquanto você estiver aqui, viva, seja bondoso, seja bom, cumpra seu papel na natureza e depois morra, porque a morte também faz parte desse papel. Marco Aurélio, junto com alguns outros homens, foi um precursor da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas. Sua escola de pensamento abrange lógica, ética, física e muito mais. Mas há uma distinção que está no cerne da filosofia estoica. A distinção entre prazer e felicidade. Dinheiro, fama e até mesmo sucesso eram estímulos externos que proporcionavam momentos fugazes de prazer, mas isso não era felicidade. A felicidade não era tão temporária. O conceito de felicidade era algo mais. Era um estado de ser que vinha inteiramente de dentro. Não vinha de ser imperador, como Marco Aurélio. Não vinha de coisas mundanas. Os estoicos disseram que para alcançar a felicidade, você deveria viver uma vida de virtude.
continuar a melhorar a si mesmo e se tornar tudo o que possivelmente poderia. A única falha, a única dor verdadeira, a única tristeza verdadeira, a única coisa a temer é decepcionar a si mesmo por não alcançar seu potencial. Porque, e somente porque, ser grande é seu dever. Ser grande está em sua própria natureza.